Olá, eu me chamo Denison. Eu quero relatar uma experiência aterrorizante que assombrou alguns moradores de Caicó, situada no Rio Grande do Norte. Essa história meu pai me contou e foi muito difundida pelos moradores de um pequeno bairro nessa cidade. Tudo aconteceu há décadas atrás, especificamente em 1988, quando uma maldição se abateu sobre um jovem desavisado chamado Lucas. Tudo começou inocentemente, durante um dos festivais vibrantes da cidade. Lucas, um indivíduo alto e charmoso, chamou a atenção de uma mulher misteriosa. Ela era sedutora, com olhos escuros e pareciam guardar mistérios incontáveis. Numa noite fatídica, quando a lua estava no auge, a mulher levou Lucas para uma parte de descampado, para que ambos pudessem ter privacidade. Segundo o relato do meu pai, aquela mulher não era conhecida na cidade, e o próprio Lucas disse que se arrependeu de ter se envolvido com ela. Sob o céu cintilante iluminado pela lua, aquela mulher, em um momento de intimidade, começou a agir muito estranho. Ela começou a contorcer-se no chão. Sua boca sangrava, e ela começou a mudar de forma, soltando gemidos cada vez mais culturais, até que ela revelou uma forma terrível, um lobisomem. O medo tomou conta do coração de Lucas ao perceber a situação terrível em que ele se encontrava. Antes que ele pudesse escapar, o lobisomem mergulhou nele, afundando suas presas afiadas em sua carne e lhe dando mordidas. Lucas uivou de agonia. Aquele bicho o mordeu, porém não o matou. Aquela criatura, após consumar o seu ato, desapareceu. Lucas foi correndo até a sua casa. Quando seus pais o viram em choque, o levaram para o hospital. Segundo meu pai, com o passar do tempo, Lucas se recuperou bem dos ferimentos. Ele, mais calmo, disse que foi atacado por um lobisomem, e todos do seu bairro o chamavam de louco. Mas algo estranho começou a acontecer. Alguns meses depois, animais como cães e outros começaram a desaparecer ou serem encontrados sem vida. Foi em uma certa noite de quaresma que o pai de Lucas viu a coisa mais horrível de sua vida. Ele viu seu filho no quintal de sua casa, deformado, metade homem, metade animal. Quando Lucas viu seu pai, ele pulou o muro e desapareceu, e nunca mais voltou para casa. Os pais de Lucas não disseram a ninguém o que havia acontecido, mas as pessoas do bairro começaram a indagar que, de fato, havia um lobisomem assombrando a cidade e que Lucas era a tal fera. A cada lua cheia, Lucas percorria as ruas do Rio Grande do Norte como um temível lobisomem. Sua presença sombria era marcada pelo silêncio sinistro que se instalava sobre a cidade e pelo terror implacável que tomava o coração daqueles que ousaram permanecer do lado de fora após o anoitecer. Os moradores locais não se aventuraram durante essas noites, mas havia persistentes rumores de pessoas azaradas que haviam cruzado com a criatura amaldiçoada. Falavam de desaparecimentos arrepiantes sem deixar vestígios, e rastros manchados de sangue que levavam às profundezas dos terrenos e matagais. Embora Lucas já tenha sido um espírito gentil, sua existência amaldiçoada o obrigou a causar estragos e mistérios sobre aqueles ao seu redor. Meu pai conta que houve um período em que tentaram caçar esse terrível lobisomem, mas não tiveram sucesso. O mais assustador foi o caso de uma garota de 13 anos, que relata que foi tirar a sua roupa do varal no quintal da sua casa. Já estava escuro, era por volta das 7 horas da noite. Foi quando ela viu uma criatura metade homem, metade lobo, a encarando dentro do matagal. Assustada, a garota correu para dentro de sua casa e contou para os seus pais. Eles correram para ver, mas não havia mais nada no local. Segundo o que contam aqui na cidade, é que com o passar do tempo, os avistamentos e desaparecimentos de animais cessaram e a cidade voltou a ter paz. E com o passar dos anos, esse caso foi esquecido. Mas quando meu pai me contou, eu fiquei arrepiado. Até onde se sabe, Lucas nunca mais foi visto. Meu pai conta que conheceu os pais dele. Eu aprendi uma terrível lição com isso. Nunca se aventure com uma mulher desconhecida.
as aparências enganam. Boa noite. No estado de Pernambuco, na década de 70, havia uma pequena cidade no interior, cidade conhecida por seu folclore e lendas antigas. Essa cidade abrigava uma história que causava arrepios nas espinhas de seus habitantes. A história arrepiante da mula sem cabeça. Reza a lenda que há muito tempo, em um canto remoto da cidade, vivia uma bela jovem encantadora. Seu charme radiante cativou os corações de todos que lhe puseram os olhos. No entanto, um segredo sinistro se escondeu sob sua fachada angelical. Desconhecida por todos, a jovem estava envolvida em um caso de amor proibido com um padre local. À medida que o relacionamento ilícito continuava, os moradores começaram a notar ocorrências estranhas pela cidade. Tarde da noite, sons sinistros ecoavam pelas ruas, lembrando os gritos agonizantes de uma mulher misturada com os estrondosos suspiros de um cavalo. O medo se espalhou como um incêndio, e o povo da cidade começou a comentar sobre uma criatura malévola responsável pelos barulhos assombrosos. Uma monstruosa mula sem cabeça. Segundo a lenda, as transgressões da jovem não passaram despercebidas. Como um castigo, uma maldição mística foi lançada sobre ela, transformando-a na terrível mula sem cabeça. Essa terrível criatura, condenada a vagar pela noite, só encontraria descanso ao amanhecer, quando a mulher voltaria à sua forma humana. Até então, dizia-se que a mula sem cabeça vagava incansavelmente pelo campo, espalhando medo e pressentimento por onde passava. Desesperada para quebrar a maldição, a jovem buscou conselhos de curandeiros e místicos locais. Eles a informaram que somente colocando um freio de ferro quente em chamas sobre a cabeça da monstruosa mula, ela poderia se libertar de seu destino. Alimentada pela esperança, a jovem embarcou em uma busca incansável, procurando uma maneira de acabar com seu tormento eterno. Até hoje, a lenda continua assombrando o povo pernambucano e por todo o Brasil. Contos são compartilhados em torno de fogueiras, alertando os viajantes a serem cautelosos se ouvirem os sons à noite de cascos de cavalo, pois acredita-se que, ao encontrar a mula sem cabeça, é um presságio de infortúnio, e aqueles infelizes suficiente para cruzar seu caminho podem estar com suas vidas em risco. Com o passar dos anos, a história da mula sem cabeça permanece na memória de todos. Uma lembrança arrepiante das consequências do amor proibido e das maldições que podem se seguir. Seja um mero folclore ou um reflexo de um passado sombrio, a lenda continua viva, de acordo com o avistamento de muitas pessoas que cruzaram com essa criatura. Semanas atrás eu enviei a minha experiência para o canal. Eu fui amaldiçoado por um velho bruxo que queria se vingar de mim. Ele lançou uma maldição que ceifou a vida da minha amada esposa e passei a me transformar em uma fera terrível. Como resultado, eu fui até sua casa e dei cabo desse bruxo transformado em um lobisomem. Eu quase perdi o controle. Depois de destroçar aquele velho bruxo, o tempo foi passando e pelo menos umas 7 vezes ao mês, eu venho me transformando nessa fera. Foi uma mudança radical, pois praticamente todas as noites eu me tornava fera. Não vou entrar em detalhes sobre o que ocorreu comigo no batalhão, mas eu acabei sendo expulso da corporação e por pouco eu não fui exonerado. Meu humor e comportamento mudaram repentinamente no início, pois agora tinha uma fera dentro de mim que às vezes queria se revelar quando minha pele exala um cheiro forte de cachorro sarnento. 3 anos depois de matar o desgraçado do bruxo, eu resolvi enfim me relacionar com alguém, ou pelo menos tentar de novo. Desde então, tinha medo de me envolver com qualquer pessoa, pois eu ainda não tinha esquecido a mulher que eu muito amei. Mas tomei coragem e acabei conhecendo uma mulher, uma pessoa que até é gente boa e gentil, de riso fácil e que se dizia divorciada.
porém eu sentia pelo seu cheiro que ela estava mentindo. Toda vez que ela chegava perto de mim, eu sempre sentia um cheiro de homem nela. Depois de ser amaldiçoado como fera, todos os meus sentidos ficaram 10 vezes mais apurados. A gente saía sempre que dava, porém às vezes eu tinha que deixar ela, às pressas, sair para me tornar fera quando a mata me chamava. Uma vez só isso aconteceu e, para minha sorte, a pessoa que estava comigo em casa era um colega meu, que é bem medroso, e ele, me vendo daquele jeito, achou que eu estava endemoniado e saiu correndo para sua casa. Me tornei a fera. Eu fui para a mata e voltei para casa no outro dia, ao amanhecer. Certa noite estava tudo bem. Uma noite bem clara no céu. Uma lua crescente estava agradável para sair. Eu liguei para a mulher e saímos. Comemos o lanche e, para fechar a noite com chave de ouro, demos o passeio na beira do rio, uma avenida que fica na cidade de Cachoeira de Itapemirim. E fomos para um hotel, muito conhecido na cidade, o famoso Hotel Pouso Real. Atravessamos a ponte de ferro, onde antigamente passava um trem, e fomos até o dito hotel. Já no hotel, eu me lembro que não lembrava mais da maldição quando, de repente, eu sentia minha nuca arrepiar e logo senti a mata me chamar. Enquanto eu estava com ela ali no quarto, imediatamente eu saí de cima da mulher e ela logo reclamou. Ela começou a me xingar. Eu dei uma boa quantia de dinheiro para que ela tomasse um táxi ou Uber e falei para ela voltar para casa. Eu praticamente brigava com ela para que ela parasse de reclamar, botasse a roupa e fosse embora. Mas ela ficava em cima de mim, falando um monte de coisas. Ela dizia que eu estava estranho e que eu era um cara doido. Nisso, eu já não aguentei mais e eu perdi o controle. Eu fiquei muito nervoso. Eu segurei ela pelo pescoço, levantei ela contra a parede e disse a ela: "Cale a boca. Toda vez que você chega perto de mim, eu sei que você estava com outro macho. Eu sinto o seu cheiro. Eu sei que você não é divorciada. Então não minta pra mim. Cale sua boca, vista sua roupa e vá embora agora." Ela já estava apagando, então eu a soltei. Ela voltou a si e eu me abaixei, estralando todos os ossos do meu corpo, me contorcendo de dor. Saltava gemidos incompreensíveis. Dessa vez a transformação foi mais longa, pois eu não tinha contato com a terra. A terra é o crucial para a transformação e não a lua, como muitos pensam. Quando eu me levantei como fera, todo poderoso e colossal, eu olhei para o lado e estava a mulher de olhos esbugalhados, de boca aberta e toda urinada na cama. Me virei para ela e gritei, mas o som que saiu foi um uivo. Ela desmaiou na mesma hora. O corredor daquele andar se encheu de gente correndo de um lado para o outro, se questionando o que estava acontecendo ali. Eu farejei o ar e senti o medo de cada um deles. E isso me deixou mais feroz, me deixou mais faminto. Eu quase perdi o controle da fera. Para não fazer ali uma carnificina, eu saí correndo. Estourei a porta do quarto, virei à esquerda e fui para o fim do corredor, sentindo a grande janela que estava ali. As pessoas correram para os seus quartos e se trancavam enquanto eu atravessava o corredor e rosnava ferozmente. Eu pulei a janela e caí no rio Itapemirim, que corre para o lado do hotel. Para minha sorte, o rio tem muitas pedras. Eu caí na água e subi nas pedras, e consegui sair do outro lado do rio. Eu atravessei uma ponte e ligeiramente corri pelas ruas desertas e pulei para dentro de uma empresa muito famosa. Então eu me escondi ali. Nisso já era madrugada e serenava. Ainda como fera, eu pulei uma casa e arranquei todo o varal de uma varanda. Logo pela manhã, em forma humana, eu peguei algumas roupas e as vesti e voltei para minha casa. Eu saí escondido, pois os funcionários estavam saindo e outros chegando, mas eles não conseguiram perceber que eu estava no meio deles. 3 dias depois, em casa, eu recebi a visita da mulher. Ela veio sozinha até mim. Foi o que me surpreendeu, mas não quis entrar em casa. Eu apenas ri
Ela veio dizer para que eu ficasse tranquilo, pois ela errou mesmo comigo. Ela confessou que estava casada e que saía com outros homens. Ela veio pedir desculpas e agradecer por eu ter poupado a sua vida. Eu olhei dentro da alma dela e vi a sua sinceridade e arrependimento. Então somente falei: sai daqui e não olhe para trás. É melhor você sair daqui antes que eu solte a coleira do cachorro. Naquela hora, ela entendeu o recado. Ela estremeceu, se recompôs e saiu chorando, mas viva. Eu sou o que eu tenho que ser. Olá a todos do canal Relatos do Frank. Eu me chamo Gustavo. Eu moro em Patrocínio, Minas Gerais. O que eu vou compartilhar com vocês aconteceu comigo em Uberaba, também em Minas Gerais. Essa experiência ocorreu comigo especificamente no ano 2000. Eu tive que criar muita coragem para contar minha história, pois a princípio muitas pessoas achavam que eu era maluco ou queria aparecer. Naquele ano, no mês de julho, eu estava de férias da universidade. Minha mãe queria muito visitar os meus tios que moram em Uberaba. Ela me convidou para acompanhá-la nessa viagem. O meu pai não podia ir pois estava muito atarefado do seu trabalho, e meu irmão mais novo também não podia ir devido ao seu trabalho. Assim que eu tive que acompanhar a minha mãe, pois ela tinha medo de dirigir sozinha na estrada. Bem, em uma determinada manhã, preparamos tudo e pegamos a estrada. O trajeto foi bem tranquilo. Acho que demoramos aproximadamente umas 2 horas para chegar na casa dos meus tios. Eles moravam na zona rural de Uberaba, em um sítio muito bonito. Um lugar com muita grama, havia algumas criações de porcos e eles tinham algumas vacas leiteiras. Meu tio, que aqui vou chamá-lo de Alfredo, me disse que iria preparar um churrasco, pois no dia seguinte seria aniversário da minha prima Gisele, que mora em Uberlândia até os dias de hoje. Tio Alfredo disse que ela estava a caminho. Nos acomodamos na casa e escolhemos um quarto para dormir, eu e minha mãe. Como os meus tios estavam fazendo os preparativos da festa de aniversário da Gisele, tio Alfredo pediu que eu o acompanhasse até o centro para comprar algumas coisas para a festa e para sua casa também. Fomos em sua picape S10, que ele tinha naquela época. Fomos batendo um papo até que chegamos na cidade. Compramos algumas coisas no supermercado e depois tio Alfredo foi até um comércio, onde ele tinha que pagar algumas encomendas que ele fez mês passado. O meu tio e o dono do comércio eram velhos amigos. Eles aproveitaram e bateram um papo descontraído. Meu tio se despediu do dono do comércio. Voltamos para o carro. Porém, na entrada do comércio, apareceu um homem. Aparentemente, ele estava em situação de rua. Ele estava muito sujo, com roupas sujas e rasgadas e fedia muito. Um detalhe era que aquele mau cheiro era como se ele tivesse defecado nas próprias roupas. Era um fedor insuportável. Aquele homem pediu dinheiro para o meu tio para comprar comida. Tio Alfredo disse que tinha comida no carro, pois tinha acabado de fazer compras e poderia lhe compartilhar um pouco. O homem disse que não queria comida, ele queria dinheiro. Mas o tio Alfredo foi bem sincero com ele e lhe disse: olha, eu posso te dar comida. Eu posso até comprar comida para você, mas dinheiro eu costumo não dar. Aquele homem disse irritado que não era necessário, pois ele queria comprar a sua própria comida, e ficou bravo com a gente. Nesse momento, o meu tio balançou a cabeça em um sinal negativo e pediu que eu entrasse no carro. E aquele homem, em um tom de raiva, disse para o meu tio: Eu já sei o seu cheiro, e eu vou botar pra moer, sem dó e nem piedade. Meu tio, meio sarcástico, lhe disse: pode botar para moer. Eu como moído acompanhado de feijão tropeiro, sem dó e nem piedade também. Meu tio entrou no carro e disse que aquele homem queria dinheiro para comprar cachaça. Mas ele estranhou, pois nunca tinha visto aquele homem ali no centro da cidade. Entramos no carro, voltamos para o sítio, passamos o dia e, quando foi por volta das 5 horas da tarde,
Minha tia, que aqui vou chamá-la de Miranda, pediu que eu fosse buscar minha prima com sua família na rodoviária, porque tio Alfredo estava ocupado cuidando dos animais, e a essa hora estava previsto para que ele chegasse na rodoviária. Eu peguei a sua picape e fui buscá-los. A distância do sítio até a rodoviária era de aproximadamente uns 8 quilômetros. Tio Alfredo pediu que eu fosse buscá-los na rodoviária em seu carro. Eu me lembro que, mais da metade do caminho, para minha surpresa, eu vi aquele mesmo homem que ameaçou meu tio lá no centro. Ele estava bem na beira da estrada de terra. Eu fiquei surpreso, tentando entender como aquele homem conseguiu chegar ali. Quando eu passei por ele, aquele homem fechou a cara, mas eu não liguei muito e continuei. Cheguei na rodoviária, peguei minha prima e sua família, voltamos para o sítio e a noite foi muito descontraída. Jantamos, conversamos em família. Lá por volta das 11 horas, todos fomos dormir. No dia seguinte, quando nós estávamos reunidos na cozinha, o filho da Gisele, que naquela época era uma criança de apenas 11 anos, perguntou para minha tia: Vovó, por que o cachorro estava rosnando perto da janela do quarto? Tia Miranda se virou e perguntou: Que cachorro? Tinha um cachorro rosnando e cheirando a janela do meu quarto, disse o menino. Não, menino, respondeu a minha tia. Os cães ficam no canil perto da entrada do sítio. Você deve ter ouvido alguma outra coisa. De fato, o canil ficava bem afastado da casa do sítio. Finalmente, era o aniversário da minha prima Gisele. Preparamos tudo para a festa que iríamos fazer à noite. E por volta das 8 horas da noite, começaram a chegar alguns convidados. Ali começamos a assar uma carne e tomar algumas bebidas. O clima estava muito agradável. Estava a família e os amigos reunidos. Eu me lembro que havia outras crianças além do filho da Gisele. Quando já era quase meia-noite, muitos dos convidados começaram a ir embora. Porém, os cães que estavam ali no canil começaram a latir sem parar. Teve uma hora que o meu tio foi até o canil verificar o que estava atraindo a atenção dos cães. Ele olhou de relance, mas parece que não viu nada. Ele voltou para onde estávamos. Já estávamos guardando algumas coisas para dentro da casa e limpando também. Foi quando uma das crianças foi até a minha mãe e disse: Olha, tem um cachorro grande ali. Ele está andando que nem gente. Olha lá. Ele apontou para dentro do matagal. Foi aí que eu pude ver de fato algo muito estranho. Havia um cachorro enorme, andando em duas patas como uma pessoa, vindo bem devagar em direção à casa. O bicho tinha olhos amarelos e eu comecei a sentir um fedor insuportável. O mesmo mau cheiro que eu senti quando eu vi aquele sujeito lá no centro da cidade no dia anterior. Nessa hora, eu gritei para todo mundo entrar na casa. Meu tio perguntou o que estava acontecendo. Eu apontei e disse: Olha lá. Meu tio, quando viu, exclamou: Mas que merda é essa? Entramos todos na casa. Em questão de segundos, escutamos aquilo correr em 4 patas e se jogou violentamente contra a porta. Aquele bicho começou a dar cabeçadas na porta também. Haviam, além de mim, uns 4 homens na casa. As mulheres e as crianças estavam gritando e chorando de desespero. Meu tio pediu que a tia Miranda e as outras mulheres trancassem todas as portas e janelas da casa e rapidamente assim elas fizeram. Escutamos aquele bicho rosnar e dar cabeçadas na porta, e nós escorávamos a porta para que aquele bicho não conseguisse arrombá-la. Uma das mulheres que estava na casa perguntou que bicho era aquele. E teve um dos homens que falou que aquele bicho era um lobisomem. Aquele cheiro estava quase me fazendo desmaiar, mas eu tinha que me manter firme escorando a porta para que aquele lobisomem não entrasse. Nós escutamos ele quebrar tudo lá fora, mesas, cadeiras, ele comeu a carne que estava assando, dava gritos horríveis, até que um certo momento tudo parou. E escutamos passos daquele ser horrível indo embora, correndo para dentro do mato. Foi horrível. Todos que estavam na casa ficaram com receio de sair, entrar em seus carros e ir embora. Nós pensávamos que o terror tinha acabado, porém, creio que uns 20 minutos depois, aquela coisa voltava e dava cabeçadas na porta. Acreditem se quiser,
Ficamos a noite inteira na sala suportando aquilo. Quando parecia que aquele lobisomem tinha ido embora, de surpresa ele aparecia e começava a dar pancadas nas portas. E quando estava amanhecendo, foi que percebemos que de fato aquele demônio foi embora. O restante dos convidados, vendo que o dia estava claro e que já não havia mais perigo, entraram nos seus carros, foram embora. Saímos da casa e podemos ver o estrago que aquele bicho fez. Mesas, cadeiras, lixo, estava tudo revirado. Começamos a limpar tudo. Meu tio foi verificar os seus animais e percebeu que estava faltando um porco lá no chiqueiro. Tio Alfredo voltou furioso, dizendo que iria dar um fim naquele lobisomem. Ele pegou seu carro e foi até os sítios vizinhos, perguntando se alguém tinha visto aquela criatura. Os sitiantes vizinhos disseram que dias anteriores teve gente que viu aquele ser andando pela região e aconselharam meu tio a comprar uma arma. Um dos donos dos sítios vizinhos emprestou uma espingarda para o meu tio Alfredo. Minha mãe queria ir embora, mas ao mesmo tempo ela tinha receio de deixar os meus tios sozinhos ali. Quando chegou a noite, meu tio ficava de vigília na sala com a espingarda. Mas aquele lobisomem não apareceu mais. Teve um dia que eu e o meu tio fomos na cidade fazer algumas compras e, para nossa surpresa, encontramos aquele sujeito estranho na rua. Ele olhou para o meu tio e disse com um sorriso macabro: Eu não te disse que eu boto pra moer? Eu sou o predador. Meu tio, já com sangue nos olhos, apontando o dedo para aquele sujeito, lhe disse: Aparece lá no sítio de novo, miserável, que o que é teu tá guardado, seu filho de corno. O sujeito começou a rir alto, deu as costas e foi embora. Bom, passando-se os dias, eu e minha mãe voltamos para Patrocínio. Contamos o que vimos para o meu pai e o meu irmão. Eles acreditaram devido ao estado em que estava minha mãe. Eu até comentei com outras pessoas, mas muitos me chamaram de louco ou mentiroso. Então eu achei melhor não contar isso para ninguém, mesmo depois de tanto tempo. Ainda é um pouco difícil não ficar tenso quando me lembro desse caso. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Há alguns anos atrás, quando eu tinha 16 anos, eu e dois amigos, Alan e Phil, voltávamos para casa após sair de uma festa e era por volta de 1h da manhã. A festa em que estávamos era em um clube que fica quase no fim de uma estrada que era meio abandonada. Nenhum de nós jamais imaginamos o que estava prestes a acontecer naquela madrugada. A mãe do Alan estava na casa do seu irmão mais velho, cuidando dele porque ele estava doente. E eu aproveitei que os meus pais estavam em um sono pesado e saí escondido, pulando o cercado dos fundos da minha casa, para ir para essa festa. A nossa caminhada de nossas casas até essa festa era de aproximadamente 1h30. Caminhávamos em uma estrada de terra, que não era iluminada. Tudo o que podíamos ver ao nosso redor eram silhuetas de arbustos e árvores. Mas o brilho da lua nos provia um pouco de luz enquanto caminhávamos. Havia momentos que a lua desaparecia no céu devido às nuvens que passavam, deixando às vezes o caminho totalmente escuro. Nós conversamos e rimos da situação que nos encontrávamos naquele momento, enquanto caminhávamos pela estrada, tomando cuidado para não pisar em alguma poça de lama que havia pelo caminho. De repente, o Alan parou e ficou olhando fixamente para um descampado e perguntou: Pessoal, vocês viram isso? Vimos o quê? Eu perguntei de volta. Eu pensei que ele estivesse fazendo alguma brincadeira. Eu juro por tudo que é mais sagrado, que eu vi algo se movendo naquele campo. Ele respondeu. Não, cara, você deve estar vendo coisas. Vamos embora, eu quero ir para casa. Phil disse. Continuamos a andar tranquilamente por um bom tempo. E todo aquele clima descontraído, infelizmente, começou a mudar. Naquele momento, eu não queria demonstrar, mas eu também comecei a olhar para todos os lados, para ver se de fato poderia haver algum animal perigoso andando naquela região. Como eu tentava prestar atenção no que estava ao meu redor, Alan e Phil
estavam um pouco mais adiantados na minha frente. De repente, eu escuto galhos se quebrando no meu lado direito. Eu continuei caminhando, meio apreensivo. À medida que eu caminhava, algo se movia também entre os arbustos, como se estivesse me acompanhando, o que começou a me deixar um pouco nervoso. Eu olhei bem para dentro dos arbustos e o meu coração disparou, quando eu vi um par de olhos amarelos brilhantes me observando no meio daquela escuridão. Eu paralisei de medo ao ver aqueles olhos se levantando dos arbustos. As nuvens se foram, permitindo que o brilho da lua iluminasse um pouco o que estava ali me observando. E era uma criatura horrível. Era um ser coberto de pelos negros. Seus braços passavam da linha dos seus joelhos. Aquela coisa estava se pondo de pé na minha frente e deveria ter mais ou menos 1,90 m de altura. Tinha dedos finos e largos, seguidos de garras enormes afiadas como a de um urso. Aquela criatura parecia ter o seu corpo meio rasgado, e seus músculos pareciam ser esticados demais, tornando aquele ser ainda mais grotesco. A sua face era a pior parte. Parecia humano, mas ao mesmo tempo com aspectos de um cão. Eu corri e dei um grito para Phil e Sam correrem também. E passei por eles a toda velocidade. E só gritava para que eles corressem. Aquela coisa deveria estar nos seguindo há um bom tempo. Corremos como nunca naquela noite, o mais rápido que podíamos. Chegamos na minha casa 25 minutos depois, quase sem fôlego. Entramos pelos fundos para não fazer barulho e acordar os meus pais. Ficamos olhando pelas janelas para ver se aquele demônio não nos havia seguido. Nós não dormimos naquela noite. Mais tarde, ainda naquela madrugada, escutamos um uivo que parecia estar bem longe. A pior parte era que nós não fomos os últimos a sair daquela festa. Quando o dia estava claro, de manhã cedo, Alan recebeu um telefonema de Jonathan, o cara que deu a festa na noite passada, perguntando se nós não vimos Ellie, que saiu da festa um pouco depois de nós sairmos de lá. Aparentemente, ela não voltou para casa naquela noite. Seus pais estavam preocupados, pois ela nunca fez isso e sempre dava notícias de onde ia. Seu celular chamava, mas ela não atendia. Eu clamei a Deus que aquela coisa grotesca não a tivesse visto naquela noite. Olá, o meu nome é Raquel. Saudações a todos do canal. A história que quero contar para vocês aconteceu quando eu era adolescente. Eu vivia em uma casa rodeada de matas e árvores, e na parte da frente da casa havia uma estrada de terra que dava acesso à mesma. Eu e minha família costumávamos fazer piqueniques e práticas de tiros, aproveitando as árvores que haviam naquele lugar. Vivíamos em constante contato com a natureza. Minha casa também era um ponto de encontro para meus amigos quando os meus pais estavam ausentes. Uma certa noite, meu melhor amigo Jeremias e o meu primo René estávamos planejando fazer um camping naquela mata, a quase 600 metros de distância da minha casa. Saímos cedo, bem antes de anoitecer. Começamos a armar a nossa barraca. Nos espalhamos em caminhos diferentes para buscar madeira para fazer uma fogueira, e quando todos nós retornamos, já estava bem perto de anoitecer. Acendemos a nossa fogueira, assamos marshmallows, fizemos cachorro-quente e ficamos jogando conversa fora. Aproveitamos aquele clima para contar histórias de terror. Quando chegou a minha vez de contar, eu resolvi falar da história que o meu padrasto João me contou uma vez em relação ao lugar que eu morava. Segundo ele, havia uma estranha criatura que habitava aquelas matas, algo que ninguém era capaz de explicar. Segundo ele, sua família viveu ali por gerações, e aquele lugar carregava um tipo de maldição. Minha mãe disse que, quando eu era um bebê, algo não humano e terrível vivia naquela mata. Aparecia somente à noite. Por isso, eu não me aventurava a sair na escuridão daquele lugar sozinha.
Enquanto eu dizia essa história para os meninos, escutamos sons de galhos se quebrando. Olhamos assustados para a escuridão, mas não vimos nada. Talvez o clima de contar histórias de terror naquele momento nos deixou apreensivos. Jeremias propôs que talvez era hora de entrarmos na nossa barraca. Entramos nós três juntos. A barraca era grande, então era cômoda para nós três. Eu estava no meio, entre Jeremias e René. Ficamos ali deitados e começamos a conversar sobre escola, deveres de casa, amigos e coisas de adolescentes, até que finalmente todos nós entramos no nosso saco de dormir e pegamos no sono. De madrugada, eu acordei com uma vontade de urinar. Eu abri o zíper do meu saco de dormir e tentei sair sem fazer barulho para acordar o René e o Jeremias. E quando eu fui abrir o zíper da barraca, tentando não fazer barulho, eu escutei o que parecia um leve passo do lado de fora, bem perto da nossa barraca. Aquilo fez meu coração bater acelerado. Eu fechei o zíper da barraca de novo e voltei para o meu saco de dormir. Eu fiquei deitada, atenta a qualquer barulho que soasse ali em volta. Depois de algum tempo, o meu lado racional me fez pensar que poderia ser apenas um esquilo ou algum cervo. Eu poderia estar imaginando coisas absurdas que me faziam ter medo desnecessário. Porém, eu escutei um som que eu afirmo que foi o que mudou a minha vida. O som começou quase inaudível e foi aumentando de pouco a pouco. Era um rosnado, profundo e gutural, perto da entrada da barraca. Eu percebi que o que quer que estava lá fora começou a andar em volta da barraca, primeiro do lado de Jeremias, depois do lado do René, e finalmente parou na minha direção e começou a rosnar de maneira mais agressiva. Estava a menos de 1 metro de nós, eu calculo. Naquele momento, eu comecei a orar para aquela coisa ir embora. Eu estava quase colocando meu coração para fora. Eu tentei acordar o René cutucando seu corpo, mas nada dele acordar. Eu tentava fazer isso sem que a criatura que estava lá fora percebesse que eu estava acordada. René acordou e, meio com raiva por eu tê-lo acordado, resmungou, mas rapidamente eu tapei a sua boca com a minha mão e falei baixinho para que ele não fizesse barulho. Logo em seguida, ele escutou também aqueles rosnados que vinha de fora. Eu me lembro que ele ficou branco, quase que de imediato, ao ouvir aqueles sons. Os seus olhos estavam cheios de lágrimas e seus lábios estavam trêmulos. Jeremias também acordou e eu fiz sinal para que ele não fizesse barulho. Aqueles grunhidos foram ficando mais altos. Nós nos abraçamos forte e ficamos o resto da noite escutando algo andando em volta da nossa barraca e rosnando. Um detalhe é que na nossa região não existem animais selvagens como onças ou ursos, nem mesmo de noite. Eu me lembrei das histórias que meu padrasto contava e eu sabia que era aquela criatura sobrenatural que nos espreitava. Só havia um tecido impermeável que separava eu e os meus amigos daquela criatura horrível que estava lá fora. Havia momentos que aquilo ameaçava entrar na barraca, parecia se alimentar de nosso medo. Pressionava o seu corpo contra a nossa barraca. Para ser honesta, eu pensei que não iríamos sobreviver naquela noite. Porém, depois de largos minutos, aquela criatura começou a se afastar. Escutamos os seus passos se afastando cada vez mais da nossa barraca. O que mais me assustava é que ouvimos nitidamente que aquela coisa andava em 2 patas, ao invés de 4. Dava para perceber que não era um animal comum. Passamos a noite em claro. Quando finalmente o sol raiou e o dia estava claro, saímos da barraca, olhamos para todos os lados, nos certificando de que aquela coisa realmente foi embora. Eu nunca senti tanta felicidade em minha vida ao ver o sol e a luz do dia. René nos chamou e disse para olharmos para o chão. Vimos pegadas muito estranhas no chão. Parecia que aquele bicho tinha 3 largos dedos em cada pé. O mais bizarro de tudo é que a fogueira que fizemos estava limpa. Não havia vestígios de cinzas, absolutamente nada. Somente aquelas pegadas por todos os lados. Nós havíamos deixado pedaços de lenha empilhados perto da barraca para fazermos o fogo.
Porém, as lenhas também desapareceram. Eu comecei a procurar as lenhas que havia desaparecido e eu fiz a pior descoberta da minha vida. Nós vimos mais à frente as lenhas, uma por cima da outra, formando 3 figuras no formato da letra X, deitadas uma do lado da outra. Nós saímos correndo, assustados, para minha casa. Contamos tudo para minha mãe e o meu padrasto, e como era de esperar, eles não acreditaram em nós. Meu padrasto, vendo que estávamos com muito medo, saiu e foi buscar nossas coisas que deixamos para trás. Desde esse dia, eu nunca mais quis sair à noite naquela mata para nada. O meu padrasto voltou de lá com um semblante apreensivo, como se tivesse visto algo que o impressionou muito. Eu sabia que ele tinha visto o que nós vimos, e ficou aterrorizado também. Meus pais nos proibiram de acampar naquela mata quando anoitecesse. Obrigada por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá, eu me chamo Osdrigo. Eu trago a vocês 2 experiências sobrenaturais vividas por meus familiares. A primeira aconteceu em Araraquara, São Paulo, no ano de 1990. Eu era recém-nascido e ainda não era batizado. Naquela época eu tinha 2 irmãos. A minha irmã tinha 20 anos de idade e o meu irmão tinha 12 anos de idade. Como todo bebê, eu era o xodó da casa e era tratado com todos os cuidados e mimos que um recém-nascido tem. Porém, algo assustador aconteceu em nossa família uma certa noite. Tanto a minha mãe como os meus irmãos me contam até hoje sem mudar uma vírgula. Era uma noite de lua cheia e por volta de meia-noite, todos na nossa casa estavam dormindo. De repente, a minha irmã disse que começou a escutar um barulho que vinha do lado de fora da casa. O barulho vinha especificamente da direção da cozinha. Ela ficou atenta àquele barulho, pois parecia ser de algum animal pesado. A princípio, ela até chegou a pensar que era um boi. Minha irmã então resolveu ir até a cozinha para ver o que estava lá fora. Ela foi furtivamente sem acender a luz do cômodo. Ela pôde ver através do vidro da porta um bicho enorme. Ele estava batendo no trinco da porta tentando entrar. Minha irmã disse que era possível escutar o som das unhas daquele bicho arranhando o vidro. Ela disse que aquele animal era muito grande, era quase maior que a porta. Nessa hora, o meu irmão levantou e também foi até a cozinha, e ele também viu junto com a minha irmã aquele bicho estranho tentando arrombar a porta. A minha irmã não conteve o pânico e deu um grito, e os meus pais acabaram acordando. A criatura que estava lá fora saiu correndo. Meus pais não deram muita bola para a histeria da minha irmã e pediram para ela voltar para a cama. A minha irmã então resolveu abrir a porta para ver o que estava lá fora, mas aquele bicho sumiu. Naquela época, muitos vizinhos do bairro relataram que tinham visto um bicho grande e muito feio rondando a vizinhança, e algumas pessoas alegam ter visto a tal criatura cara a cara. Muitos a descreviam como um cão muito grande e peludo. Foi exatamente o que minha irmã viu. O que mais chamou a sua atenção foram os braços longos daquela criatura que eram desproporcionais ao seu corpo. Ela disse que aquela foi a pior noite da sua vida. Porém, muito antes desse acontecido, o meu falecido pai teve uma experiência similar há muitos anos atrás, em 1965, quando ele era bem jovem naquela época. Meu velho naquele ano morava em Bueno de Andrada. Todos os dias, quando ele ia trabalhar ou precisava ir até a cidade, ele andava por um caminho dentro da mata. Era um caminho longo, porém era o mais viável para ele chegar no seu destino. Uma parte daquele caminho era trilha e era muito estreita, impossibilitando que 2 pessoas passassem uma ao lado da outra naquele trecho. Meu pai, no entanto, estava acostumado a fazer aquele trajeto e nunca viu nada de anormal. Um certo dia, meu pai ficou sabendo que um homem havia se deparado com uma besta e essa fera estava atacando a sua criação de galinhas.
De pouco a pouco, aquele animal estranho estava matando as suas aves. Certo dia, aquele homem conseguiu flagrar aquele bicho atacando as suas galinhas. Então, ele pegou sua espingarda e deu um tiro que pegou de raspão na orelha daquele animal. O tempo foi passando, até que um certo dia, meu pai, como de rotina, estava passando pelo caminho que ficava dentro da mata. Ele estava voltando do seu trabalho, já estava escurecendo. De repente, quando ele estava chegando quase na trilha, ele se deparou com um lobo preto gigante. Era uma visão realmente assustadora. Aquele animal tinha uma cara de ódio e com certeza não era um animal comum. Se tratava de algo sobrenatural. O mais estranho de tudo foi que aquela besta ficou encarando o meu pai na outra ponta da trilha. O meu pai ficou paralisado de medo. A trilha era estreita e não dava para ele correr, e mesmo se ele tentasse, certamente aquele animal o alcançaria. Aquele bicho passou ao lado do meu pai, o encarando no fundo dos seus olhos, mas não fez nada de mal com o meu velho. A criatura passou pelo meu pai e foi embora. Meu pai ainda conta que quando aquele animal passou por ele, pôde ver nitidamente que uma de suas orelhas estava ferida, especificamente com a marca de um tiro. Depois desse fato, passando alguns dias, meu pai estava no sítio onde ele trabalhava. Ele tinha um colega de trabalho que era um dos caseiros do sítio. Era um cara meio fechado e era considerado estranho por todos. A única pessoa que conversava com ele era o meu pai, e eles tinham uma certa amizade. Teve um dia que meu pai começou a contar para ele a experiência que ele teve de ter visto um animal estranho na trilha quando ele estava voltando para sua casa. Aquele cara esquisito interrompeu o meu pai com uma risadinha e disse: "Arístides, você tem muita sorte que eu gosto de você." O meu pai ficou sem entender aquilo. Naquele momento, o cara tirou o chapéu e o meu pai pôde ver nitidamente que uma das suas orelhas tinha uma cicatriz bem grande. Aquele cara confessou ao meu pai que ele era o lobisomem que o meu velho ficou cara a cara algumas noites passadas. Pelo fato de ele conhecer o meu velho e gostar muito dele, o lobisomem não fez nada com ele. Caso contrário, o meu pai teria morrido naquela noite. Meu pai relata que aquilo foi a visão mais assustadora de sua vida. Era um cão negro de olhos amarelos, ao mesmo tempo parecia um homem só que andava em 4 patas. Meu pai, antes de falecer, sempre nos contava essa história. Não quero convencer ninguém a acreditar no que eu estou narrando. Isso vai de cada pessoa. Mas eu não duvido que o meu pai e os meus irmãos tiveram uma experiência com essa fera assustadora. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. E vamos para a história. Olá, eu me chamo Renata, moro em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Eu presenciei algo muito estranho no ano de 2007. Eu deveria ter os meus 8 ou 9 anos de idade, não me lembro muito bem. Naquela época, eu e as outras crianças do nosso bairro tínhamos o costume de brincar na rua até tarde da noite. Naquela época era seguro, pois não tinha os perigos e a bandidagem como infelizmente tem hoje. Era uma época muito boa, eu me juntava com as outras crianças na nossa rua e brincávamos de polícia e ladrão, pique-esconde, bolinha de gude e outras brincadeiras, mas com o passar do tempo tudo isso foi mudando. Naquela época, eu morava perto de uma praça e costumava ir brincar lá depois que eu chegava da escola, comia alguma coisa e descansava. Me lembro que em uma tarde ensolarada, fomos brincar nessa praça. A uma certa distância dali, havia um pé de jamelão que ficava quase perto de uma encruzilhada. Passamos a tarde toda nos divertindo, brincando com as outras crianças. Quando deu por volta de umas 18 horas, eu decidi voltar para casa. Já estava escurecendo. Havia um coleguinha que morava perto da minha casa, então ele aproveitou que iríamos tomar o mesmo caminho e me acompanhou para ir para sua casa também. Quando estávamos quase perto daquele pé de jamelão, ao longe,
Avistamos uma fogueira debaixo daquela árvore, e enquanto isso íamos nos aproximando daquela encruzilhada. Me lembro que quando estávamos a uns 10 metros daquela fogueira, começamos a perceber que aquele fogo começou a tomar forma e aquilo despertou a nossa curiosidade. Decidimos nos aproximar um pouco mais para ver o que era. Quando chegamos um pouco mais perto, vimos algo tenebroso. Aquela fogueira se levantou e tomou uma forma humanoide. Parecia ter 1,70 m de altura, mais ou menos. Era como se fosse uma pessoa com o corpo totalmente em chamas. Dava para ver que nos encarava. Estava ali parado, diante de nós, debaixo do pé de jamelão. Parecia que estava esperando que nos aproximássemos para tentar fazer alguma coisa. Nessa hora, a gente começou a dar passos para trás lentamente, com medo. Quando nos distanciamos daquele pé de jamelão, aquela figura humanoide em chamas se abaixou novamente. Ficamos com medo e saímos correndo para a praça de novo. Contamos para um conhecido no nosso bairro, que naquela época já era um adulto, o que tínhamos visto. Pedimos a ele que nos acompanhasse até em casa, pois estávamos com medo de passar naquela encruzilhada sozinhos e aquela coisa nos atacar. O homem que era conhecido da minha família decidiu nos acompanhar até em casa. Ele, curioso, resolveu passar perto de onde ficava aquela árvore e quando fomos nos aproximando, vimos novamente aquela fogueira debaixo da árvore e o homem que nos acompanhava também viu aquela figura. E mais uma vez, quando chegamos um pouco mais perto, aquela fogueira levantou-se novamente e o homem que nos acompanhava também pôde ver a figura humanoide, que estava em chamas, que ficava de pé e nos encarava. Aquele ser começou a dar passos bem lentos em nossa direção. O adulto que estava conosco ficou assustado e confuso e pediu para voltarmos. Ele iria nos levar para casa, porém por um outro caminho. Só que era um caminho um pouco mais longo, mas não iríamos ter o risco de ver aquele ser estranho de novo. Hoje eu sou adulta e sei com certeza que aquilo não poderia ser uma pessoa, pois não se debatia devido a estar com o corpo totalmente coberto de fogo. Ainda mais por ser interior, alguém não iria atear fogo no próprio corpo para pregar uma peça em outras pessoas, pois aquilo se movia lentamente e nos encarava. Eu acredito que aquele ser possa ser uma variante da mula sem cabeça, pois já escutei relatos de outras pessoas que também viram a mesma criatura. Felizmente nunca mais vi aquele ser de novo. Aquele pé de jamelão já não existe mais naquele lugar também. Bom, essa é a minha história. Boa noite. Olá, quero contar uma experiência que para mim é quase um desabafo também. Tive uma experiência que nunca contei para ninguém, nem mesmo para minha esposa. Resolvi contar aqui no canal pelo fato de meu anonimato ser preservado. A experiência que eu tive foi algo tão bizarro que eu tinha medo de ser taxado como louco se eu contasse para outras pessoas. Tudo aconteceu no ano de 2014. Eu moro no estado do Mato Grosso do Sul. Moro em um pequeno sítio com minha esposa e uma de minhas filhas, que ainda é adolescente. A cidade que eu vivo fica perto da fronteira com o Paraguai. Eu tenho uma criação de porcos, também crio umas vacas leiteiras e a pecuária tem sido uma das fontes de renda da minha família. Algo que sempre gostei de fazer foi pescar à noite. Na maioria das vezes eu ia sozinho, mas em algumas ocasiões eu ia com os meus primos que me visitavam de vez em quando. Me lembro que em uma quinta-feira resolvi ir pescar na mata. Fiz todas as tarefas do dia. De manhã cedo fui vender leite na cidade e entregar alguns pedidos que já estavam encomendados. Fazia todas as entregas e vendia o meu leite em um assaveiro. Quando chegou a noite, depois do jantar, preparei minhas coisas e fui a pé para a pescaria. Eu tinha que caminhar uns 5 quilômetros. Em uma certa parte do trecho, eu tinha que cruzar a BR. Depois eu entrava em uma estrada de terra novamente, que era uma descida e tinha curvas bem fechadas. Apesar de tudo,
Ali era um lugar iluminado, pois perto dali, onde eu ia pescar, havia um condomínio fechado, então as pessoas aproveitavam para ir fazer trilha ou banhar naquele rio. O lugar onde eu estava passando tinha iluminação até onde terminava o caminho. Depois disso, era só mata e escuridão. Eu decidi sair por volta das 8 horas da noite, pois nesse horário já não tinha mais ninguém naquela região, então seria mais tranquilo para eu pescar. Eu planejei acampar na beira do rio e só voltaria de manhã cedo por volta das 5 horas da manhã do dia seguinte. Enquanto eu caminhava, eu vi um clarão que vinha de dentro do mato, que durou alguns segundos. Aquilo me chamou bastante atenção, mas eu achava que poderia ser alguém tirando fotos com flash, pois às vezes tinha gente que ia à noite tentar fotografar algum bicho para fazer pesquisa ou coisa do tipo. Quando eu cheguei no local, preparei minhas coisas, acendi uma fogueira um pouco distante da beira do rio e comecei a pescar. Eu estava praticamente sozinho naquele lugar escuro. Somente a fogueira era a minha única fonte de luz e calor naquele lugar. Eu tinha armado minha barraca também. Certo momento, acredito que por volta de umas 10h30 da noite, eu comecei a escutar passos ao longe. Olhei para os lados, mas não via ninguém. Poderia ser alguém que estivesse por ali perto pescando também. De repente, enquanto eu estava sentado na beira do rio, de frente para a água, eu vi um clarão novamente, como se fosse o flash de uma câmera fotográfica que iluminou por uma fração de segundos tudo que estava ao meu redor. Era possível ver esse reflexo através da água do rio. Eu olhei de novo para trás e dessa vez vi alguém ao longe que se aproximava em passos bem lentos na minha direção. Eu me levantei e via que parecia ser um homem baixinho, mas como ele estava longe da fogueira, não dava para ver direito. Eu tentei cumprimentá-lo dizendo boa noite, mas aquela pessoa não falou nada e vinha se aproximando lentamente em direção à fogueira. Como aquele indivíduo não me falou nada, eu peguei minha lanterna e mirei em direção a ele. Eu tive uma das visões mais bizarras da minha vida. Eu vi um homenzinho careca, tinha olhos muito grandes, amendoados e negros. Sua cabeça era bem grande e tinha uma boca muito pequena. E apesar de ser um humanoide, não tinha nada a ver com um ser humano. Aquele ser vestia uma espécie de macacão cinza que era colado em seu corpo, como se fosse uma roupa de mergulho. Quando eu me dei conta do que era, eu não pude acreditar no que eu estava vendo. Na hora eu corri e deixei para trás todas as minhas coisas. Porém me lembro por um momento que alguém segurou no meu braço e eu desmaiei. Quando eu acordei, eu estava de novo na beira do rio, mas em um lugar um pouco afastado de onde eu estava pescando. Voltei de novo ao lugar onde eu havia armado minha barraca, peguei minhas coisas e fui embora. No meio do caminho, eu estava ponderando sobre aquela criatura que eu vi e não conseguia entender como eu cheguei na beira do rio, se eu havia corrido para o lado oposto, e quem foi a pessoa que me puxou pelo braço com tanta força ao ponto de eu desmaiar. Já eram 8 horas da manhã. Cheguei em casa, tomei um banho, minha esposa estranhou de eu voltar para casa tão tarde e sem nenhum peixe. Eu disse que a pescaria não foi boa. Tomei um banho e quando eu estava debaixo do chuveiro, eu pude ver que haviam marcas como se fossem pequenos cortes paralelos em meu ombro esquerdo. Pareciam que foram feitos com um bisturi, porém não sangravam e nem doía. Eu estava muito assustado, mas achei melhor não contar para minha esposa para não assustá-la e ninguém porque era algo muito difícil de acreditar. Resolvi eu mesmo tratar aqueles pequenos cortes com algumas pomadas até que os cortes cicatrizaram em menos de 30 dias. Durante umas 2 semanas, desde que eu vi aquele ser, eu sentia muita dor de cabeça e às vezes uma tremedeira inexplicável em minha mão esquerda, mas logo esses sintomas desapareceram com o tempo. Sei que é algo difícil de acreditar, não quero convencer ninguém a acreditar no que eu estou relatando, mas sei que eu não sou o único que passou por esse tipo de contato, e assim como eu, essas pessoas preferem o anonimato por medo de serem taxadas de loucas ou sofrer assédio da imprensa ou até mesmo do governo. Como o caso de Varginha, por exemplo, então eu não quero chamar atenção, apesar de o caso de Varginha ser muito mais notável que o meu. Hoje eu penso que não estamos sós. Existem tipos de vidas
inteligente que nos visitam na escuridão, mas o que eles vêm fazer aqui, isso eu não sei. Só sei que nunca mais quero ficar cara a cara com essa criatura de novo. Boa noite. Bom, galera, é isso aí. Esses foram os relatos de hoje. Lembrando que esse é um compilado com os melhores relatos das antigas do canal. Aqueles relatos de quando eu comecei o canal, que são os melhores e mais nostálgicos aqui do Relatos do Frank. Então eu peço que você possa deixar o seu like nesse vídeo, que você também possa deixar o seu comentário, qual desses relatos é o seu favorito. E também, se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Deu trabalho para fazer esse vídeo, então por favor, deixe o seu like. E é isso aí, galera. Também sugiro a vocês a conhecer o meu canal secundário Causos Lado B. O link está aqui na descrição desse vídeo. Um forte abraço e nos vemos no próximo episódio.